Isso. Opa, estava procurando minha Bíblia, que está aqui. Como nós estamos falando de missão, eu quero falar hoje de um tema muito propício: missão com submissão. Missão com submissão. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 5 até o versículo 11. Nós vamos trabalhar nesse texto aqui. Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao 11. Diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Feche seus olhos de novo e peça a Deus essa palavra possa encontrar guarida em corações aqui, que nós possamos não somente entendê-la, que nós não possamos somente escutar e aprender dela sem colocar em prática, que possamos entender, compreender e praticar essa palavra. Então peça a Deus para que opere em nós tanto querer quanto efetuar, segundo a bondade dEle. É isso mesmo, Senhor. Nós queremos agradecer porque falar de missões nós pensamos tantas coisas, Senhor. Mas nós queremos mesmo, Pai, ser instrumento do Senhor para alcançar vidas. Então tome cada um aqui, ministre em cada coração, e que essa palavra, Senhor, possa vir de encontro e fazer uma diferença. Seja o divisor de águas, Senhor, e aprendendo, praticando e ensinando, Senhor. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Como eu falei, nosso culto de celebração de missões, ao terceiro domingo do mês, ele é sempre alusivo a missões, e nós chamamos de culto missionário, mas geralmente nós temos um pregador de fora, e hoje, infelizmente, por o motivo da Marisete ter vindo no início do mês, a mensagem vai ser por esse pregador aqui mesmo. E o tema da nossa mensagem extraída desse texto é exatamente isso: missão com submissão. E a carta aos Filipenses, interessante que está entre as últimas que o apóstolo Paulo escreve. E no capítulo 2, enquanto Paulo intenta, ele pretendendo exortar para que haja essa conciliação, para que haja comunhão, um relacionamento fraterno na igreja de Filipos. Porque se você estudar esse contexto, você vai ver que a igreja de Filipos estava tendo problemas exatamente na comunhão, tinha divisão no altar. Problemas internos, problemas externos. E Paulo chama a atenção daqueles irmãos para a imitação de Cristo, para sermos semelhantes a Jesus, para conduzirmos o nosso comportamento, a nossa conduta, o nosso estilo de vida, e tendo em Cristo a nossa referência. E Paulo diz: de maneira que haja em vós o mesmo sentimento. Qual sentimento? Sentimento parecido com o que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, e aqui Paulo está falando da divindade, Deus, um dos assuntos mais amplos,
um dos assuntos mais profundos. É um assunto extraordinário da teologia cristã, que Paulo está dizendo aqui. Essa divindade, Cristo sendo em forma de Deus, ele não teve usurpação em ser igual a Deus. Obviamente esse texto, eu gostaria que você deixasse o dedão aqui, e ele volta e reporta, ele nos leva lá em João, capítulo 1, olha só que maravilha, como que a Bíblia, ela explica a própria Bíblia. João capítulo 1, versículo 1, quando João diz assim, olha só, João 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E quando João diz isso aí, que no princípio era Deus, e o verbo estava com Deus, está falando sobre a divindade de Jesus Cristo. E aqui na defesa, voltando para Paulo, na defesa de Paulo, ele pega o versículo 5 até o versículo 8, ele fala da divindade quando Jesus está esvaziando a sua divindade. E do versículo 8 em diante, Paulo fala quando ele esvazia da sua humanidade. Na divindade, Jesus se esvazia e aceita a forma humana. Gente, é complicado demais a gente entender isso. E a Bíblia aqui diz, fala, não teve usurpação em ser igual a Deus, mas se esvaziou, aniquilou-se a si mesmo, humilhou-se. Ele esvaziou da sua divindade e assumiu a forma de homem, a forma humana. Ele submeteu-se a essas limitações na vida humana. E Paulo fala assim, e achando-se na forma humana, Paulo parece que estava assim, como dissesse, como se Paulo falasse, é pouco, como se ele não tivesse feito muito. E ele ainda, na forma humana, ele se humilhou a si mesmo. E aí Paulo fala, assumindo a condição de servo. Na linguagem paulina, e nós podemos ver que Paulo, ele tem uma tese, e nessa dissertação, e Paulo usa argumentos grandiosos, e ele está trazendo essa característica desse esvaziamento de Jesus na sua humanidade, e fala, assumindo a condição de servo. E aí, e qual a condição de servo? É que ele se torna obediente. A palavra de Deus fala assim, ele se torna obediente, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente. E Paulo vai além, Paulo fala assim, obediente até a morte. E Paulo continua falando assim, obediente até a morte, e morte de cruz. Aqui entra outra questão espiritual. Jesus trabalhou pelo princípio da obediência. Deixa o dedão aí em Filipenses, senão nós vamos trabalhar muito Filipenses, mas abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 9. Olha só como que a escritura, o escritor de Hebreus diz, Hebreus 9, versículo número 13, vou pegar no versículo 13 aqui para continuar, fala assim, ó. Portanto, se o sangue de bodes e touros e a cinza de novilhas aspergidos sobre os contaminados os santifiquem, quanto à purificação de carne, muito mais o sangue de Jesus, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Jesus se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. Interessante que o escritor fala assim, pelo Espírito eterno. Então, queridos, quando nós paramos para ir, nós entendemos o seguinte, que o Espírito eterno nos leva, que o Calvário, o sacrifício de Jesus ali na cruz, foi um ato também espiritual.
Não foi um ato só humano, não. Foi algo excepcional, exponencial. Jesus, o Filho de Deus, ele decide ser obediente até a morte e morte de cruz. E Paulo faz questão de aferir isso. Até a morte e morte de cruz. Aí eu fiquei perguntando assim, mas por que Paulo diz isso, morte de cruz? Até a morte estava bom. Irmãos, porque naquele contexto, nós devemos entender que a morte de cruz era a mais cruel de morrer. Alguns historiadores dizem, e um deles é Flávio Joséfo, tinha pessoas que eram crucificadas, que ficavam até 72 horas penduradas no madeiro. 72 horas exposto ao sol, numa cruz para morrer. Agonia. E Paulo fala exatamente sobre isso. Não somente essa morte, nessa agonia, nessa questão humana, mas Paulo também está colocando também pela visão moral. Por quê? Porque a cruz era reservada para os perturbadores da ordem social. Olha só, era um instrumento cruel de Roma para executar aquelas pessoas que julgavam dignos de morte e deixar eles moralmente abatidos, terrivelmente. E aí eu também digo que a cruz, ela foi beneficiada pela morte de Jesus. Por quê, pastor? Jesus não foi o primeiro a morrer na cruz e nem foi o último. Mas por causa de Jesus, a cruz, ela passou e ela tornou-se o símbolo do cristianismo. Então, todas as vezes que você vê uma cruz, você se reporta ao cristianismo. E nós temos que entender isso, né? Que Paulo fala assim, ele é obediente até a morte e morte de cruz. Então Paulo começa, e quando ele fala morte de cruz, ele começa e parece que Paulo está um tempo aqui. Eu não sei na música como que seria essa mudança, né? Quem é os músicos aqui poderia fazer. Mas se nós trazemos esse contexto que Paulo está falando aqui para a música, parece que Paulo parou assim, ele estava falando e entrou no refrão da música, ou da argumentação dele. Ele parou de falar e muda o tom da pronúncia, e como se fosse ele louvor, do versículo 9, ele seria um refrão. O versículo 9 diz assim, ó, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Paulo muda aqui totalmente o tom dessa colocação. Pelo que também o direcionamento é mudado pelo discurso. Os oradores, essas pessoas que estudam linguística, pode parar e perceber isso, que Paulo estava falando e de repente ele, numa visão exponencial, né, uma visão divina, que é inspirado pelo Espírito Santo, ele para e fala assim, pelo que também Deus o exaltou. O que Paulo está dizendo aqui é que Cristo é coexistente com Deus, ele também é Deus, semelhante a Deus, mas na sua humanidade, o que faz o ser Senhor na sua humanidade? Na sua humanidade, o que ele fez foi o sacrifício que Jesus se dispôs por mim e por você a fazer por nós, pelo que também Deus o sobremaneira o exaltou. A expressão literal seria, ou será, né? Deus o exaltou acima de todo nome e lhe deu o nome que está acima de todo nome. O que Paulo está dizendo é que não há nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, qualquer nome que seja escrito na mesma linha de hierarquia que o nome de Jesus. Tem um nome, o nome de Jesus está acima de toda linha. Deus lhe deu o nome, cujo nome
possa ser nomeado com o mesmo nível de autoridade do nome de Deus. Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome. Aí não teve como eu não reportar. A gente vai rodando a Bíblia. Aí, abre a sua Bíblia, vamos deixar o dedão aí e vamos lá para Apocalipse, capítulo 5. Olha só o que diz o livro de Apocalipse, capítulo 5. Você está no capítulo 5, olha o que diz no capítulo 4, versículo 6. Diz assim, olha só. Há diante do trono como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também ao meio do trono e à sua volta do trono, 4 seres vivos, cheios de olhos por diante e por detrás. Então, quando João tem a visão do Todo-Poderoso e todos assentados nesse trono, e o Deus estabeleceu esse trono no infinito mar de vidro, como nós vimos no capítulo 4, que isso indica equilíbrio, que isso indica paz. No infinito mar de vidro há um equilíbrio nesse trono, não há mudança. Não importa o que aconteça, em cima, embaixo, o trono de Deus jamais será abalado. O trono de Deus não se trinca. É vidro, mas não trinca. O trono de Deus não se estremece. Porque o trono de Deus está estabelecido nos céus. Isso também é uma questão de autoridade. E João, então vamos continuar. João vê um livro, né? João vê um livro, o livro do Todo-Poderoso. Capítulo 5, Apocalipse capítulo 5, versículo 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhes desatar os selos? Ora, nem no céu, nem na terra, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciões, prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo. Então João vê esse livro selado, que está na mão do Todo-Poderoso, a destra do Todo-Poderoso. E a expressão bíblica é mais ou menos isso aqui. Olha aqui para mim, olha aqui, o livro está aqui, o livro, e o livro está como que uma mão sustentando esse livro, a mão do Senhor. Então, quando João vê isso e vê uma mão sustentando esse livro e a mão direita descansando sobre esse livro, João fica meio assustado. E a Bíblia diz que um dos anjos brada e pergunta, está lá no versículo: vi um anjo forte,
Versículo 2. E esse anjo brada e pergunta: quem é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos? E aí diz: nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra se achou alguém digno de abrir o livro. Porque a questão não era só abrir o livro. A questão não era só abrir o livro. Vem cá, Dan. A Bíblia diz, vem cá, Dan. A Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus. E ninguém podia encostar perto de Deus. E até fiquei pensando assim: Moisés e Deus. E aí a Bíblia diz que Moisés viu Deus face a face. E eu comecei a questionar: mas como é que ninguém viu a Deus? Até falei isso hoje na escola dominical. Aí eu meu Deus do céu, como é que é isso? Só que Moisés, ele não olhava para Deus. Você não olhava para Deus, era face a face. Você não está me enxergando aqui, Dan? Não me enxerga. Posso sentar lá, Dan? É face a face. Nós não enxergamos. E aí nós temos medo, porque nós não podemos chegar perto de Deus. E a Bíblia está falando assim: quem agora que é digno de abrir o livro? Não é só abrir o livro, é chegar perto do Todo-Poderoso. Nós não podemos chegar. Ninguém. E aqui está a questão: e agora? Quem vai abrir o livro? E quando João percebe que nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra há alguém, alguma pessoa qualquer que possa receber o livro da mão do Todo-Poderoso. Aí a Bíblia diz aqui no versículo 4, diz assim: e eu chorava muito. João chorando muito. E essa expressão de João é a única referência bíblica de alguém chorando no céu. Por quê? Porque no céu não é lugar de choro. A palavra de Deus diz que no céu toda lágrima será enxugada. No céu não será de choro. No céu não é lugar de choro. Mas aqui aparece João chorando, porque ele percebe que não há ninguém com autoridade para receber o livro da mão do Todo-Poderoso. E quando João está chorando, ele diz: um dos anciões, está aqui no versículo 5, todavia um dos anciões me disse: não chora. Um dos anciões chega, toca de João e fala: João, não chore. Que ancião é esse? Um dos 24 do capítulo 4 de Apocalipse, que estão sentados no trono, ao redor do trono de Deus, no trono de vidro infinito. Você percebe? Se há trono, há reino. Se há reino, há autoridade. Então o reino de Deus é fundamentado em autoridade. Por isso, uma missão requer submissão. Um dos anciãos toca em João e diz: não chore. Não chore, João. O versículo 5 continua assim: eis aqui o leão da tribo de Judá. Não chore, porque a raiz de Davi venceu. Venceu para quê? Para abrir o livro e desatar os selos. Nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra havia alguém digno de abrir o livro. Mas aí há algum lugar, um cordeiro. A Bíblia diz que parecia, versículo 6, de pé um cordeiro como tendo sido morto. Parecia morto, mas que levanta, que é da tribo de Judá, que é rei de Davi, da raiz de Davi, e levanta em marcha, e vai na direção do trono, e aproxima do Todo-Poderoso, e recebe da mão do Todo-Poderoso o livro.
Por quê, queridos? Porque a Ele foi dado um nome que está acima de todo nome. E a Bíblia diz, no versículo 9, que quando ele recebe o livro, os 4 seres viventes se dobram e começam a adorá-lo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Com o teu sangue compraste. E quando os seres vivos louvam ao Cordeiro, João vê outro grande coral, versículo 11: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor, milhares de anjos, miríades de vozes. E esse grande coral, que é formado por anjos, começa a exaltar o Cordeiro e dizer assim, olha só, versículo 12: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e louvor, e glória, porque o teu sangue comprastes para Deus povos de todas as línguas, e os fizestes reis e sacerdotes. Isso também é autoridade.